Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo Farinha de microalgas, leveduras e bactérias, novos ingredientes para rações aquícolas, parte 2, artigo de autoria de Sean Jones, Alan Carpol e colaboradores, da empresa White Dog Labs, que fica em Newcastle, Delaware, Estados Unidos, tá? Vamos agora para o ponto 2. O ponto 2 trata de fontes de proteína microbiana, tá? Vamos ver aqui. Essas farinhas de proteína microbiana, esses produtos, eles podem ser feitos a partir de diferentes fontes, né, microbianas, que incluem microalgas, leveduras, outros fungos e bactérias. Temos aí uma tabela que resume algumas informações importantes sobre isso, a tabela 1, tá? Aqui está ela. Nós temos aqui diferentes fontes de proteína microbiana, microalgas, leveduras, bactérias e outros protistas, tá? A segunda coluna apresenta a concentração proteica, tá, dessas fontes. Vejam que as microalgas têm de 60 a 70% de proteína na matéria seca, né? Tirando-se aí a água, né? Esse é um dos grandes problemas, desidratar esses organismos, né, que basicamente são água, compostos por água, levedura menos proteica, chega até 50%, a mais proteica é a biomassa bacteriana, pode chegar a 80% ser proteína, tá? E esses outros protistas aqui é concentração proteica baixa, tá? Só que tem outros benefícios, como por exemplo ser uma boa fonte de ácidos graxos ômega 3. Aí os autores destacaram algumas características interessantes, tá? As microalgas, claro, elas dependem da luz, são fototróficas para o seu desenvolvimento, certo? Como, por exemplo, a chlorella vulgaris. No caso da chlorella, o desafio para a produção em larga escala da farinha de chlorella é exatamente a falta ainda daquela tecnologia que seja economicamente viável para a produção em escala comercial. Uma outra microalga destacada aqui é a Desmodesmus, tá? Que é uma boa fonte de ácidos graxos da família ômega 3, e o desafio para a produção da farinha de Desmodesmus é conseguir uma forma de romper a membrana celular, tá? A parede celular da Desmodesmus, para que haja a liberação dos nutrientes para o meio, tá? Esse meio pode ser o meio do organismo do peixe e do camarão que está se alimentando daquela farinha, certo? Existem esses ácidos graxos, estão dentro da célula, existe a parede celular que tem que ser rompida para que esses ácidos graxos sejam devidamente assimilados pelo animal que está se alimentando da farinha. Em relação à levedura, temos a famosíssima Saccharomyces cerevisiae, né? Utilizada na produção da cerveja. Ela é facilmente produzida, só que tem um perfil de aminoácidos essenciais ainda insatisfatório ou desbalanceado. Em outras palavras, é deficiente a proteína da Saccharomyces em alguns aminoácidos essenciais. Tem uma outra levedura ou fungo chamado Candida utilis, tá? Que é rica em vitaminas, mas também tem desbalanceamento de aminoácidos essenciais. Em relação às bactérias, vejam que tem alta proteína, né? Pode chegar a 80%, como a Metilococcus capsulatus. No caso da Metilococcus, o desafio é a farinha de Metilococcus tem baixa palatabilidade, né? Mas talvez isso seja facilmente resolvido usando algum palatabilizante, né? Existem vários, a própria farinha de espirulina tem alta palatabilidade. Uma outra bactéria aqui é a Cupravidus nectar, tá?
que é uma bactéria que tem custos de produção muito baixos, porque ela se utiliza diretamente do metano e até do CO2, então são bactérias que se alimentam, tá, desses compostos muito simples, usam essas fontes de carbono inorgânico no seu crescimento, isso reduz bastante os custos de produção, tá? Não foi aqui apresentado nenhum desafio. Em relação a outros protistas, o destaque é para esse organismo aqui, Schizochytrium limacinum, tá? Fonte rica em ácidos graxos ômega 3. Entretanto, como vocês estão vendo ali, na segunda coluna, o percentual de proteína não ultrapassa 20%. Tá? Muito boa essa tabela, né? Tem informações bem interessantes. Todos esses organismos, micro-organismos, estão sendo ativamente investigados e já existem farinhas disponíveis no mercado dos mesmos, tá? Existem algumas grandes companhias que já estão produzindo farinhas de microalgas, de leveduras e de bactérias. E essas fontes de proteína microbiana, eles apresentam vantagens únicas, mas também grandes desafios, certo? Vamos adiante, vamos agora para o ponto 3, tá? Que é exatamente pesquisa sobre fontes de proteína microbiana em aquicultura, tá? Vamos ver aqui. Para validar esses novos produtos, muitos testes, né? Muitas experimentações detalhadas são necessárias, tá? E a indústria da aquicultura trabalha com muitas espécies e diferentes condições de produção. Então, existe muito trabalho a ser feito, né, para que esses produtos sejam validados, ou seja, que haja uma consolidação do uso desses novos ingredientes pela indústria, né, levando em conta que existem muitas espécies comerciais, né, salmões, trutas, camarões, tá, peixes marinhos. Existem diferentes condições de produção, então há muito trabalho a ser feito para se chegar a recomendações específicas para as diferentes espécies e diferentes condições de cultivo. Então, para uma mesma espécie, mas criada em diferentes condições de cultivo, você teria diferentes soluções para apresentar para a indústria de produção de ração. Excelente isso, né? Esse artigo ele vai focar principalmente em espécies para os quais já se tem maiores informações nutricionais, tá? Que vão ser o camarão branco do Pacífico, o Lithopeneus vanamei, certo? E também o salmão do Atlântico, o salmo salar e a truta arco-íris, ou a Oncorhynco mix, ou mix. Na maioria dos testes, o objetivo foi avaliar o crescimento e a conversão alimentar do camarão, da truta e do salmão quando a farinha de peixe foi substituída por esses novos ingredientes, essas farinhas de microalgas, leveduras e bactérias, essas farinhas de proteína microbiana, tá? Mas esses testes também, além do crescimento da conversão alimentar, também investigaram outros efeitos nutricionais, certo? Então tá se fazendo muita pesquisa, muito teste para validar os produtos. O que é isso aqui? Os produtos já existem, já estão disponíveis no mercado, já existem empresas, tá, como essa própria aí, a White Dog, que comercializa, né, essas farinhas de microalgas, leveduras, outros fungos e bactérias. Só que ainda há necessidade de validar no sentido de saber quais são os níveis recomendados, até quanto esse produto, esse ingrediente pode substituir a farinha de peixe, totalmente, parcialmente, quanto, 50%, enfim. São esses testes que necessitam, ainda estão sendo realizados.
Existe algum efeito colateral, né? Algum problema de palatabilidade, né? De, por exemplo, estabilidade na água, do uso desse ingrediente na composição da ração, tá? Então é isso, esse tipo de trabalho que está sendo feito agora. Vamos para o próximo ponto, que é 3.1, farinha de microalgas, tá? Então, a partir de agora, os autores vão falar sobre os principais resultados, né, com Vanamei, a salmão do Atlântico e a truta arco-íris, da utilização dessas farinhas de proteína microbianas, microalgas, leveduras e bactérias no crescimento, conversão alimentar desses animais aquáticos. Camarão Vanamei, o salmão do Atlântico e a truta arco-íris, começando com farinha de microalgas. Temos a desmodesmos, a farinha de desmodesmos desengordurada, tá? É uma farinha de algas que tem já disponibilidade no mercado. Existe outras farinhas de algas da Nanofrustulum, tá? E da Tetracelmis, também têm sido testadas na alimentação do salmão, tá? Farinha de desmodesmos, Nanofrustulum e Tetracelmi testadas na alimentação de salmões, tá? Salmão do Atlântico. Em um dos estudos, a farinha de desmodesmos desengordurada, ela foi incluída em até 20% da dieta sem causar nenhum efeito adverso no crescimento do salmão ou na sua composição bromatológica, tá? Em um outro estudo, a farinha dessa alga, desmodesmos, ela foi incluída em até 10%, também sem causar nenhum prejuízo no crescimento do salmão. Então você pode colocar aí até 20%, tá? Talvez isso substitua metade da farinha de peixe da ração para o salmão. E um teste feito com a truta arco-íris, a farinha de espirulina, tá? Ela foi incorporada em até 10% da dieta, sem causar nenhum efeito no desempenho, ou seja, as trutas cresceram tão bem com a espirulina ou os níveis regulares de farinha de peixe, tá? Então acabou poupando aí, reduzindo a utilização da farinha de peixe. Em outro estudo, a biomassa de Cenedesmos almeriensis conseguiu substituir até 40% da farinha de peixe na dieta, tá? Quase metade. Embora o crescimento tenha sofrido um pouco, né? Teve uma pequena redução, mas não foi significativo, tá? Em trabalhos com Vanamei, com camarão marinho, tá? Avaliaram diferentes proporções de farinha de espirulina, Arthrospira platensis, era uma mistura de farinha de espirulina, farinha de Nanochlorops oculata e farinha de peixe, tá? E uma das conclusões desse trabalho é que a Nanochlorops oculata não é uma boa alternativa para substituir a farinha de peixe. Então, assim, pessoal, como tudo, né? Você tem que investigar, tem que pesquisar. Por exemplo, a farinha de espirulina é excelente, tá? Pode substituir talvez 100% da farinha de peixe na ração do Vanamei. O problema é o altíssimo custo, preço. Essa aqui de Nanochlorops já não deu bons resultados. Provavelmente tem a ver com o perfil de aminoácidos essenciais. A digestibilidade dessas farinhas de alga ainda não é a desejada, não é ótima ainda, tá? Isso ainda é uma questão que ainda merece desenvolvimento, a digestibilidade das farinhas de alga, por conta da presença de paredes celulares rígidas, tá? Por conta da presença de paredes celulares rígidas. Para melhorar a digestibilidade dessas farinhas de algas, tá? As paredes celulares podem ser rompidas, tá?
por uma variedade de métodos que incluem uso de enzimas como celulases, uso de solventes orgânicos e ácidos, né, que seria um método químico, e também existem métodos físicos e mecânicos, tá? Diferentes moinhos, moagem fina, utilização de homogeneizadores de alta pressão ou de microfluidos, tá? Microfluidos. Os métodos físicos e mecânicos são geralmente os preferidos, uma vez que os enzimáticos e químicos podem afetar negativamente os nutrientes presentes dentro das células. Então, assim, são métodos mais agressivos, né? Os enzimáticos e os químicos, porque vai levar ao rompimento da parede celular, da microalga, só que acaba afetando também o próprio nutriente, e com isso, o valor nutricional daquela farinha vai ser menor, tá? Num estudo recente, tá? Um equipamento chamado microfluidizer, né, do inglês, microfluidizer, que seria microfluidizador, né? Tecnologia usada para reduzir o tamanho de suspensões e emulsões de um modo eficiente. Foi usada em uma farinha de clorella vulgaris na alimentação do salmão, tá? Então essa farinha, né, passou por esse microfluidizer, tá? Para aumentar a digestibilidade, certo? O que foi que eles observaram? Ó, a farinha da célula integral, que não passou pelo processamento, tá? Esse processamento mecânico, né, do microfluidizador, quando comparado com a farinha em que as paredes celulares foram rompidas, quais foram os principais resultados aqui? Só um minutinho. Então é isso, ó. Embora, né, a matéria-prima seja a mesma, como uma foi processada e outra não, como uma estava com a parede celular intacta e a outra passou por um processamento para rompimento dessa parede celular, aconteceu o esperado, né? Aquela farinha que passou pelo microfluidizador apresentou uma maior digestibilidade para o salmão em relação à outra farinha, que tinha a parede celular intacta, tá? Que não passou pelo microfluidizador, em relação aos aminoácidos, aos lipídios e à digestibilidade dos carboidratos. Interessantemente, a digestibilidade do amido foi também maior, tá? Nessa farinha que passou pelo processamento mecânico, passou por esse tratamento que levou, né, esse equipamento que leva à quebra da parede celular e, consequentemente, à liberação dos nutrientes intracelulares. Pessoal, estamos aqui com 18 minutos. Eu vou dar uma paradinha, a gente continua falando do próximo ponto, tá? Que é 3.2, farinha de leveduras e de outros fungos, tá? Vocês têm aí no slide os nomes, né, das microalgas que foram citadas nessa seção, tá? Desmodesmus, Nanofrustulum, Tetracelmis, Cenedesmus almeriensis, Artróspira platensis, Spirulina, Nanoclorops oculata, Chlorella vulgaris, tá? Farinha de Desmodesmus, farinha de Nanofrustulum, farinha de Tetracelmis e assim vai. Show, né? Realmente é uma novidade que a indústria está apresentando, uma indústria apresentando para a outra, né? Ou seja, os fornecedores, né, essas empresas como essa de biotecnologia, elas vão ser clientes da indústria de processamento de ração formulada. Tá? Elas vão fornecer esses ingredientes para a produção de ração para o camarão e para os salmonídeos. Tá? Vamos dar uma paradinha aqui, a gente já volta.